Olá, alunos! Estamos novamente aqui na nossa segunda aula do curso técnico em administração, custos e orçamento. Eu sou o professor Gilson. A gente está na semana 2, aula 2, e hoje a gente vai estar falando sobre a composição dos custos. Bom, como a gente viu na aula passada, os custos eles têm alguma classificação. Então, custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis. E aí a gente vai estar trabalhando nessa aula 2 como que acontece a composição de cada um desses custos, principalmente o custo direto e o custo indireto, que são os aspectos mais importantes quando a gente vai começar a fazer os cálculos de como se apurar lucro, de como calcular custo, receita, todo esse processo dentro da disciplina. Então, começando a definição, material direto. O que é material direto? Então, os materiais diretos, eles são componentes, eles fazem parte dos custos diretos, são componentes que podem ser identificados como parte integrante do produto final, como, por exemplo, a matéria-prima, os materiais secundários e as embalagens. Então, quando a gente fala de custos diretos, os alunos podem se relembrar, custos diretos são todos aqueles custos que são relacionados com o produto, estão diretamente relacionados com o produto. O principal componente desses custos diretos são os materiais diretos. Então, toda a matéria-prima que eu uso para fabricação, embalagens e outros produtos que estão totalmente ligados com o meu produto são encarados como materiais diretos. O segundo componente é a mão de obra direta. Então, falando ainda de custos diretos, o segundo componente é a mão de obra direta. E dentro desse componente estão todos os salários, os encargos, as remunerações dos funcionários. É nesse componente que entra a parte funcional, a parte dos empregados. Então, a mão de obra direta, ela é um dos componentes dos custos dos produtos, pois são os funcionários que estão diretamente ligados à produção e que é possível a mensuração objetiva em relação ao objeto de custeio. Então, quando eu falo mão de obra direta, são todos os gastos que a empresa tem com os seus funcionários. Então, aqui entra o salário do funcionário, os encargos, os direitos, os benefícios, tudo aquilo que a empresa paga em relação aos funcionários. Mas são todos os funcionários, professor? Não, não são todos. Os salários, os gastos com funcionários que são classificados como mão de obra direto são apenas os funcionários ligados à produção. São aqueles funcionários que fazem a produção, que desenvolvem o produto ou que prestam o serviço, no caso de uma empresa que presta serviço. Então, os gastos que a empresa tem com esses funcionários, esses que estão só ligados à produção, são classificados como mão de obra direta, que faz parte do custo direto. Então, recapitulando, custos diretos são os custos diretamente ligados com os produtos, são todos aqueles gastos que a empresa tem para ter o seu produto, para produzir o seu produto ou para vender o serviço, no caso de uma empresa que presta serviços. Os custos diretos têm dois componentes básicos: os materiais diretos, que são matérias-primas, embalagens e outros componentes que relacionam com o produto, e a mão de obra direta, todos os gastos que a empresa tem com o seu funcionário, com os seus colaboradores que participam desse produto. Então, aqueles funcionários que participam do processo de produção ou da prestação de serviços diretamente ligados com o produto são classificados como mão de obra direta. Os custos indiretos de fabricação. Então, se numa empresa eu tenho custos diretos, que são materiais diretos e mão de obra direta, todos os demais custos, eles são indiretos. Então, a gente vai tratar desse aspecto, os custos indiretos de fabricação ou de produção. O que são esses custos? Então, são todos os recursos consumidos, todos os gastos, que não podem ser identificados diretamente ao produto e eles precisam de um critério de rateio. Então, os demais custos, que são chamados de indiretos, né, que eu uso na minha empresa, eu gasto com o meu processo produtivo, são custos indiretos. Eles são indiretos porque eles não estão ligados
totalmente, diretamente ao meu produto, mas eles são gastos, a empresa desembolsa, a empresa paga por eles, né? Então, por exemplo, aluguel, salário de supervisor, seguro do veículo, etc. São todos custos indiretos. Então, como exemplo, né, de materiais indiretos, então, materiais empregados nas atividades auxiliares de produção, por exemplo, lubrificantes, lixas, parafusos. Mão de obra indireta, são toda a mão de obra que não participa do processo, né? Então, representa o trabalho executado em que não é possível relacioná-lo diretamente ou quantificar o seu valor com a produção ou o bem de uma prestação de serviço. Por exemplo, salário do supervisor de uma indústria, salário de uma enfermeira-chefe num hospital, salário de gerente de uma auditoria. Então, essa mão de obra são funcionários da organização, da empresa, mas eles não estão ligados com um produto. Um supervisor de uma indústria, ele supervisiona vários produtos, vários setores. Então, o salário desse supervisor não pode ser um custo direto, porque ele trabalha na empresa e ele supervisiona todos os produtos da empresa. Então, é um custo indireto. E outros custos indiretos, o aluguel, a depreciação de máquinas e equipamentos, seguros, gastos com limpeza, energia elétrica e água, etc. Então, todos esses custos que a empresa tem e que são comuns a todos os produtos, eles são classificados como custos indiretos de fabricação ou de produção. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra um exemplo de como que a gente calcula, de como que a gente apura custos diretos e indiretos numa organização. Então, aqui vocês podem ver, a empresa dela tem 3 produtos, produto A, produto B e produto C. Na primeira tabela são os custos diretos, então custos com matéria-prima, custos com salários, esses salários são correspondentes à mão de obra direta, e outros custos diretos. Então, produto A, 32 mil de matéria-prima, 50.400 de salários, 12 mil de outros custos, o total de 94.400. Produto B, da mesma forma, 34.960 de matéria-prima, 57.600 de mão de obra, 14 mil de outros custos, 106.960. Produto C, 26.400 de matéria-prima, 36 mil de salários, 10.560 de outros custos, o total 72.960. E a empresa, somando tudo, ela teve um custo total direto, 274.320. Da mesma maneira, os custos indiretos também são colocados. Então, aluguel, telefone e outros custos indiretos. Nesse caso, vocês podem perceber que na tabela já estão divididos os custos, já foi feito um critério de rateio, já foi dividido para cada produto. Porque, por exemplo, a empresa pagou R$ 14.400 de aluguel. Independente de se é produto A, B ou C, a empresa pagou R$ 14.400 de aluguel. Como que eu sei que é 4.800 para o produto A, 6.480 para o produto B, 3.120 para o produto C de aluguel? Eu não uso aluguel para produzir nenhum produto. O aluguel, ele faz parte do processo. Eu tenho que pagar aluguel porque eu tenho um galpão, ou eu tenho um local que é alugado, que tem um custo, e eu pago para poder usar aquele local. Mas como é que eu atrelo esse valor a cada um dos produtos? Por isso que, na definição que a gente falou anteriormente, os custos indiretos eles são difíceis de ser mensurados, porque não existe uma forma clara e objetiva de eu atrelar esse valor aos meus produtos, né? Então, nessa tabela mostra que foi feita uma divisão. Agora, como que foi feito isso? Tá? É aí que a gente tem que usar o critério de rateio. Então, da mesma forma, o telefone e outros custos indiretos, e aí os totais de custos indiretos, 30.180. Quando eu somo o custo direto e custo indireto, eu tenho o total, ou o custo total. Então, o custo total do produto A, 104.769, do produto B, 119.828, do produto C, 79.901, e o custo total da empresa, nesse período, 304.500. Bom, então aqui mostra isso que a gente falou, né? O custo total que a empresa usou, os custos diretos de cada produto, os indiretos
E aqui aparecem algumas informações para a gente poder entender como que os custos indiretos são divididos, são rateados para cada tipo de produto. É o que a gente chama critério de rateio. Tá? Então, o custo direto, ele é fácil, porque ele já está ligado ao produto. Então, matéria-prima está ligada ao produto A, ao produto B, ao produto C. Mão de obra do produto A, do produto C, está direto. Então, por exemplo, imagina que o produto A é um pão francês. A matéria-prima que eu gastei para fazer esse pão, eu consigo saber, apurar o valor dele facilmente, né? Porque a matéria-prima é direto à fabricação do pão. Então, os custos diretos não oferecem muito problema no seu cálculo. Agora, os custos indiretos não dá para fazer isso, porque eu tenho aluguel. Como é que eu divido aluguel para produto A, B e C? Então, eu preciso usar essa ferramenta que é o rateio. Para mim fazer rateio, o primeiro passo é adotar o critério de rateio. Tá? Nesse exemplo, a empresa colocou área ocupada, ou número de funcionários, ou os próprios custos diretos. Então, o critério ele é livre, ele é flexível. A empresa pode adotar o critério que ela achar mais justo, mais convincente. Tá? Nesse caso, a empresa colocou 3 opções. Eu posso fazer rateio pela área ocupada, ou pela quantidade de funcionários, ou pelos custos diretos. Então, o valor dos custos diretos, 30.180. E aí algumas informações que foram colocadas nesse exercício para a gente poder entender como que faz esse critério. A área ocupada para cada produto em metros quadrados, então o produto A ele ocupa 2.400 metros quadrados, o produto B 3.240 metros quadrados e o produto C 1.560 metros quadrados. Então, o que dá 7.200. Então, a gente imagina que essa empresa tem um galpão, um barracão de 7.200 metros quadrados, aonde cada produto ocupa uma parcela desse galpão. Né? Então, foi feita uma medição, alguma coisa desse tipo, e definiu-se que o produto A gasta 2.400 metros quadrados da empresa para fazer o seu processo produtivo. O produto B, 3.240 e o produto C, 1.560. O outro critério que pode ser usado para fazer o rateio é o número de funcionários. Então, foi mostrado aqui, o produto A utiliza 96 funcionários no seu processo fabril, o produto B, 114 funcionários e o produto C, 42 funcionários, o que dá o total 252 funcionários. Bom, como é que a gente faz o rateio, então? Aqui uma pequena explicação bem simples, né? Se eu utilizar a área quadrada da empresa para fazer o rateio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor percentual de cada um desses produtos baseado na área total da empresa. Então, nesse slide anterior, a gente viu que o produto A ele ocupa 2.400 metros quadrados no seu processo de fabricação. E a empresa tem 7.200 metros quadrados. Então, quantos por cento que significa esse 2.400 dentro do total da área da empresa? Né? Então, voltando, 2.400 metros quadrados, que é o produto A, dividido por 7.200, que é a área da empresa. E aí, eu voltando novamente, eu vejo que o valor do aluguel é 14.400. Então, eu preciso pegar esses 14.400 e dividir para esse produto A em função da área. Então, 14.400, que é o valor do aluguel, vezes 2.400 metros quadrados, que é a área que o produto A ocupa, dividido pelos 7.200 metros quadrados, que é a área total da empresa. Então, eu obtenho o valor 4.800. Então, 4.800 é o valor do aluguel total da empresa, que é atrelado ao produto A, em função da área que ele ocupa de 2.400 metros quadrados. Da mesma maneira para o produto B, então o valor do aluguel é 14.400, o produto B ocupa uma área de 3.240 metros quadrados, quando eu faço 14.400 vezes 3.240 dividido por 7.200, eu acho 6.480 e o produto C, 3.120. Então, dessa maneira, eu consigo pegar o valor de um custo indireto, que é o aluguel, e eu consigo ratear, eu consigo dividir proporcionalmente, de uma forma coerente, de uma forma justa, esse custo para cada produto.
Que aí depois a gente vai estar aprendendo nas próximas aulas como que eu analiso cada produto em função de lucro. Porque o importante não é eu saber custo, nem direto nem indireto. O estudo do custo ele se faz necessário para que eu veja o resultado, para que eu saiba se a empresa teve lucro ou não. Da mesma maneira, o segundo exemplo, né, a empresa pode adotar, por exemplo, fazer o rateio em razão da quantidade de funcionários. Então aqui nesse quadro mostra que o telefone foi apurado em função da quantidade de funcionários. O critério de rateio foi a quantidade de funcionários. Então, da mesma maneira, a empresa tem, a gente volta aqui, a empresa tem 252 funcionários no total, 96 funcionários trabalham no produto A. Então, 96 funcionários trabalham no produto A, de um total de 252 funcionários, e a conta de telefone 3.780. Então, quando eu faço a conta, 3.780 vezes 96, dividido por 252, eu acho o valor 1.440. Do produto B, mesma maneira, 1.710. Do produto C, 630. E aí eu consigo ratear os três valores para cada produto e eu aloco esse custo total do telefone dentro de cada produto para poder fazer o cálculo. Bom, alunos, agora a gente viu toda a teoria dessa aula, que a gente abordou os assuntos relacionados aos custos diretos e indiretos e a apuração do lucro, nós vamos desenvolver um exemplo de como que a gente faz esses cálculos, como que a gente calcula isso na prática. Tá? O que a gente vai demonstrar aqui para vocês está na plataforma, no ambiente virtual, na forma de um arquivo em PowerPoint. Então, tudo que a gente vai estar explicando para vocês também está descrito num arquivo PowerPoint. Vocês podem conferir e usar junto para tirar as dúvidas, ok? Então, nós temos uma empresa, uma padaria, e ela produz 3 produtos. Né? Então, ela produz pão francês, rosca italiana, pão de forma. Esse quadro mostra o que a empresa vende e qual o preço de venda. Então, em determinado período, a empresa X vendeu 3.085 quilos de pão francês, 1.712 quilos de rosca italiana e 2.200 quilos de pão de forma. O preço unitário do pão francês R$ 15,00, rosca italiana R$ 18,70 e pão de forma R$ 8,20. Essa empresa apurou os seguintes custos diretos. Materiais diretos no pão francês R$ 4.550, rosca italiana R$ 2.150, pão de forma R$ 4.650 e os custos com mão de obra direta R$ 6.046 no pão francês, R$ 2.975 na rosca italiana e R$ 4.005 no pão de forma. Também mostrado os custos indiretos dessa empresa. Então, aluguel 1.850, materiais diversos 252, depreciação 1.472, energia elétrica 4.730 e outros custos indiretos 1.660. O exercício quer saber se essa empresa teve lucro. Então, nós temos que desenvolver todo o processo de cálculo de custos, receitas, como a gente viu ao longo dessa aula, para perceber se a empresa teve lucro ou não, ok? O primeiro passo que nós temos que fazer é calcular o faturamento. Vocês lembram que o faturamento da empresa depende das receitas, das vendas. Né? Para fazer isso, é muito simples. Nós vamos multiplicar o valor das vendas pelo preço de cada produto. Então, o faturamento ele tem uma fórmula para vocês fixarem. São as vendas multiplicado pelo preço. Ok? Para calcular faturamento, valor das vendas vezes o valor do preço. Então a gente colocou aqui os valores. Faturamento total do pão francês, 3.085 quilos a R$ 15,00, 46.275. A rosca italiana, 1.712 quilos a 18,70, deu um faturamento de 32.014. Pão de forma, 2.200 quilos a R$ 8,20 o quilo, 18.040. A empresa, quando eu somo todos os 3 faturamentos dos produtos, eu obtenho o faturamento da empresa. Nesse caso, 96.329,40. Então, o primeiro passo do exercício eu já consegui encontrar o faturamento de cada produto e o faturamento da empresa. A segunda parte é apurar os custos. Então, a gente começa pelos custos diretos e depois os custos indiretos.
Nesse caso, é dado os materiais diretos e mão de obra dos 3 produtos, eu apenas tenho que somar esses valores. Então, quando eu somo 4.550 com 6.046, eu percebo que o pão francês teve um custo direto 10.596, da mesma forma, rosca italiana, um custo direto de 5.125, pão de forma 8.655, somando os 3 valores dos custos diretos, a empresa oferiu um total de R$ 24.376 de custos diretos. O próximo passo é apurar os custos indiretos. Então, foi dado todos os valores de custos indiretos. O primeiro passo nessa qualificação é apurar o total, então eu simplesmente somo tudo isso, dá o total de R$ 9.964 de custos indiretos. O grande problema agora se diz respeito em relação a como que eu aloco os custos indiretos para cada produto. Vocês se lembram que os custos indiretos, eles são subjetivos, eu não consigo alocar custo indireto para produto. Então eu tenho que usar o critério do rateio. Tá? No caso desse exercício, o rateio é baseado no faturamento. Então o critério de divisão dos custos indiretos é pelo faturamento. Então eu fiz aqui uma tabelinha rápida. Pão francês, rosca italiana e pão de forma, eu tenho que ratear esse valor de 9.964 por um critério de rateio que é o faturamento. Eu tenho que encontrar a participação de cada um desses produtos nesse processo de divisão dos custos. Então eu tenho que encontrar a porcentagem de cada um deles. Como é pelo faturamento, então eu vou somar os 3 faturamentos, que eu já tinha o valor de 96.329, e eu vou dividir de cada um pelo total. Então, quando eu faço 46.275 dividido por 96.329, eu acho o valor de 48%. Da mesma maneira com a rosca italiana, 32.014 dividido por 96.329, rosca italiana 33,20%, e com o pão de forma, 18.040 dividido por 96.329, 18,7%. Então, eu vou atribuir 48% dos custos indiretos para o pão francês, 33,20% para a rosca italiana e 18,7% para o pão de forma. O valor dos custos indiretos, 9.964, eu simplesmente vou pegar esse valor e multiplicar por essas porcentagens. Fazendo isso, eu encontro para o pão francês 4.786,54, rosca italiana 3.311,47, pão de forma 1.866. Assim, eu atribuí todos os custos indiretos para todos os produtos. Dessa maneira, eu consigo perceber quanto que cada produto custou, qual é o custo total desses produtos todos. Então, a próxima tabela mostra o resultado final de todo esse exercício. Então eu tenho os 3 produtos, custos diretos, então o que eu já tinha apurado aqui no primeiro quadro. Né? Pão francês, 10.596, rosca italiana, 5.125, pão de forma, 8.655. Custos indiretos, que eu acabei de apurar pelo rateio, usando o faturamento como critério. 4.786,54 para o pão francês, 3.311,47 para a rosca italiana, 1.866 para o pão de forma. Quando eu somo custos diretos com indiretos, eu obtenho custos totais. Nesse caso, pão francês 15.382,54, rosca italiana 8.436,47 e pão de forma 10.521. O exercício pede para que eu verifique se a empresa teve lucro e qual produto que teve lucro ou não. Para mim apurar o lucro, lembra na explicação da nossa aula, a gente tem que pegar receita ou faturamento e subtrair os custos totais. Nesse caso, o faturamento de cada produto, pão francês, rosca italiana e pão de forma, como a gente já calculou aqui no primeiro momento do exercício, e eu subtraindo o faturamento dos custos totais, eu encontro a parcela de lucro. No caso do pão francês, 30.892, da rosca italiana, 23.577 e do pão de forma, 7.519. Então, todos os produtos produziram lucro nessa empresa. Quando eu somo todos os lucros dos 3 produtos, eu consigo encontrar o lucro total da empresa, nesse caso, 61.989,40. É isso, grande abraço.